Por que meus pais não me veem? Existe uma dor que quase ninguém fala. A dor de crescer se sentindo invisível dentro da própria casa. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe isso acontecendo. Hoje eu quero te contar a minha história. Não para expor ninguém, mas porque talvez você se reconheça nela. Por muitos anos, eu carreguei uma sensação que me machucava profundamente. A sensação de não ser visto, nem pelos meus próprios pais. Quando eu tinha 7 anos, meus pais tiveram uma separação muito conturbada. E a partir dali algo mudou dentro de mim. Não foi de uma vez, não foi explícito, mas foi acontecendo aos poucos. Depois da separação, meu pai desapareceu. Simplesmente deixou de estar presente. E minha mãe já não tinha forças para ser mãe. E é importante dizer isso com maturidade. Não foi falta de amor, foi falta de estrutura emocional, psicológica e até física. Mas para uma criança, isso não faz diferença. O que ela sente é a ausência. Ninguém chegou para mim e disse, eu estou indo embora. Mas aos poucos, eu fui percebendo que eu não tinha mais um pai e que minha mãe já não conseguia me enxergar. Outras pessoas da família tentaram ajudar, orientar, cuidar, mas dentro de mim existia uma pergunta que nunca ia embora. Por que meus pais não me veem? E aqui está uma coisa que muita gente não entende. Uma criança não interpreta abandono como meus pais têm dificuldades. Ela interpreta como tem algo errado comigo. Então eu comecei a crescer com essa sensação. Eu via outras crianças com seus pais recebendo carinho, atenção, acolhimento e aquilo me confundia. Porque eu pensava, por que isso existe para eles e não para mim? E aos poucos isso vai formando algo muito profundo. Medo de ser deixado, medo de não ser importante, dificuldade de se sentir suficiente e principalmente uma voz interna que sussurra: você não importa. E o mais perigoso é que quando você cresce assim, você acredita que essa voz é sua. Mas com o tempo eu entendi algo que mudou tudo. Essa voz não era minha, era a voz do abandono. Era uma dor que eu aprendi, não uma verdade sobre quem eu sou. E também entendi outra coisa difícil, mas necessária. Muitos adultos quebrados fazem o melhor que conseguem com aquilo que têm. Mesmo que esse melhor ainda machuque alguém. E entender isso não apaga a dor, mas tira o peso de achar que a culpa era minha. Foi aí que eu percebi que minha história não podia continuar daquele jeito. Porque se eu continuasse esperando ser visto por quem não conseguia me enxergar, eu ia passar a vida inteira me sentindo invisível. Então eu comecei um processo difícil, silencioso, mas necessário. Eu comecei a olhar para mim, algo que meus pais, por todas as limitações deles, não conseguiram fazer. E pela primeira vez eu comecei a me enxergar. E foi aí que eu aprendi algo que eu queria que você levasse para a sua vida. Ser invisível na infância não significa que você precisa continuar invisível para você mesmo. A gente não escolhe como começa a história, mas pode escolher como continua. A minha cura começou no momento em que eu parei de esperar o olhar dos meus pais e comecei a construir o meu próprio olhar. E se você também cresceu se sentindo assim, se em algum momento da sua vida você se sentiu invisível, não visto, não importante, eu quero te dizer uma coisa com muita clareza. Isso não define quem você é. A sua história importa, você importa e você merece ser visto, mas principalmente por você mesmo. Bem, se esse vídeo fez sentido para você, e você quiser trocar sua experiência, sinta-se à vontade, porque às vezes tudo que a gente precisa é saber que não está sozinho.